Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuar o nosso estudo, então, do livro de Salmos. O livro dos Salmos, Salmo número 31. É um lamento e louvor ao mesmo tempo, como se isso fosse possível para algum mortal como nós, mas é. Salmo 31, louvor, lamentos e louvor, um salmo de Davi, ao mestre de canto. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, e sou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido as murmurações de muitos, a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Obrigado. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós, todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós, todos que esperais no Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos por termos um salmo como esse, a tua palavra, Senhor, à disposição dos nossos corações. Nós que somos seus santos, frágeis como somos, débeis diante das circunstâncias poderosas que nos afligem, mas reconhecemos que tu és o nosso Deus, e em ti encontramos segurança. E como essa experiência de Davi, ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos também a tua benignidade, as tuas misericórdias e a tua justiça. E revela-nos, Senhor, que mesmo que não vejamos nada e que na conclusão tão fraca da nossa visão
nós digamos, estamos consumidos e longe da tua presença, mas faz-nos ver que tu estás conosco e que o fim não é aquilo que vemos, mas o que não vemos. Nós te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Salmo de Davi, a Bíblia diz que ele é um salmo para ser cantado ao mestre de canto, para ser apresentado ao mestre de canto e deve ser cantado. A gente entende, como já falamos em outras vezes, que possivelmente era um salmo didático. Provavelmente Davi não estava relatando a sua situação presente quando ele escreve esse salmo, mas ele está relatando alguma experiência passada. E não só uma, mas algumas experiências diferentes. E ele teve o mesmo alvo de se entregar ao Senhor nessas situações. Então, praticamente podemos entender que ele relata experiências passadas e a sua conclusão. Após o livramento recebido de Deus, então ele relata as orações e lamentos que oferecera a Deus em meio a esses terrores da morte. E ele também acrescenta as suas ações de graças, pelo motivo de ter recebido graciosamente tamanho livramento. E como de costume, no final, ele exorta a todos os santos a nutrirem boa esperança, seguindo o próprio exemplo dele, de Davi. Por isso ele tem esse coração pastoral, ele mostra, eu passei por isso, e eu fiz isso, e Deus me ouviu. Então, irmãos, santos, no finzinho ele diz, façam a mesma coisa. É assim que um crente faz. O tema principal desse salmo, a gente encontra no versículo 5, no versículo 8 e no versículo 15. Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos estão os meus dias, não me entreguem nas mãos do inimigo. Então, nesses versículos, principalmente o versículo 5 e o versículo 15, talvez Davi se refira ao período de extrema angústia, quando ele teve que escolher o castigo divino, vocês se lembram? Imposto sobre a nação toda, por causa do seu pecado, ele se ensoberbeceu. Você encontra em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, e também no relato no livro dos Reis, no livro de Samuel, você encontra o mesmo relato. O que aconteceu naquela situação? Davi estava em paz, depois de ter obtido grandes conquistas. Ele, num belo dia, ele levanta e fala para Joabe, levanta o censo. Joabe chega para ele, meu rei, não faça isso. O senhor não precisa disso. Multiplique o Senhor centenas de vezes mais o teu exército. Para que fazer isso, Senhor? Prevaleceu a vontade do rei. Joabe fez o censo. E vocês se lembram, e veio grande disciplina de Deus. E não foi só sobre Davi. Aliás, não foi diretamente sobre ele, veio sobre o povo. Davi, então, em grande angústia, clama ao Senhor, e o seu conselheiro, o seu profeta, chega até ele e diz assim diz o Senhor, escolha 3 coisas, ou cair nas mãos dos homens, ou passar por fome, ou cair nas mãos do Senhor. Davi diz que em grande angústia está minha alma, mas caia eu nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Não caia eu nas mãos dos homens. Possivelmente, essa passagem da vida de Davi motivou a ele escrever esse salmo, porque ele menciona 2 vezes algo semelhante. Não caia eu nas mãos dos homens. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essa é o ponto central aqui desse salmo. Aliás, o tema principal, confiança, se a gente pudesse resumir numa única palavra, confiança. Davi confiou no Senhor. E não só confiou nas mãos confiou no Senhor, nos momentos em que ele era justo, estava reto diante de Deus, os homens, e mesmo assim foi perseguido e acusado. Não. Ele também se rendeu nas mãos do Senhor quando ele estava em pecado. Essa passagem de 1 Crônica, capítulo 21, versículo 13 em especial, expressa exatamente isso. Aparentemente a gente fica pensando, mas como ele vai cair nas mãos do grande juiz, se ele é o criminoso? Vocês já imaginaram um criminoso bater na porta do juiz, na casa do juiz, e falar, Senhor, eu pequei, fui eu que matei,
aquela família inteira. E o que o juiz vai fazer? Lógico, vai mandar prendê-lo, né? É réu confesso, não precisa mais nada. Aí prende. E Davi faz exatamente isso. Ele vai na casa do juiz, bate na porta do juiz e fala assim: eu estou nas tuas mãos, Senhor. Eu me entrego, meus dias estão nas tuas mãos, minha vida está nas tuas mãos. Então isso é muito interessante. Vamos começar então os salmos, vamos adentrar o salmo. No primeiro bloco, nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo 8, a gente vê Davi relatando sua oração por socorro divino, baseada em experiências passadas, como eu já disse, que o Senhor já havia dado livramento, fazendo com que Davi obtivesse plena confiança a ponto de entregar seu próprio espírito, que é a sua própria vida, nas mãos do Senhor. Então essa primeira súplica aqui de Davi, possivelmente retrata um momento de perseguição injusta mesmo, mentirosa e bastante violenta que ele sofria, pois apela para a justiça. Vejam os versículos no versículo 1 em especial, ele diz assim: livra-me por tua justiça. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento do Salmo, Davi mostra que ele estava sofrendo uma perseguição injusta, mentirosa, bastante violenta, e ele então apela para a justiça de Deus, como quem diz assim: eu sou inocente. E no versículo 2 ele continua dizendo assim: inclina os ouvidos, livra-me depressa. Ou seja, ouça a minha defesa, como um réu que estava sendo acusado falsamente, e ele mesmo, como seu próprio advogado, ele quer expressar as suas palavras. Ouve-me, Senhor, porque eu vou contar a verdade a respeito desse caso. Então eu vou defender a minha própria causa. Davi diz isso: ouve-me e livra-me, porque ele tem certeza da sua honestidade, da sua pureza, da sua justiça e da perseguição injusta que ele estava sofrendo. Então, nesse versículo 2, nessa primeira parte, ele fala sobre isso. Versículo 5, então, ele entrega nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aqui, quando ele diz Deus da verdade, é a mesma coisa que Deus da justiça, daquilo que é certo, é óbvio e é verdadeiro. Então ele está apelando, digamos assim, para a justiça de Deus, para a verdade de Deus, porque a sua causa era justa nesse primeiro momento. É isso que ele diz aqui nessa primeira parte, do versículos 1 até o versículo 8. Então ele está dizendo a justiça, ele apela para a justiça, que Deus ouça a sua defesa e que para o livramento do Deus da verdade. É interessante ele dizer isso, versículo 5. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Uma experiência que ele já tinha passado, e o Deus da verdade trouxe a verdade à tona, e então o livrou, porque ele era, assim, inocente nessa causa. Ele estava inocente nessa causa, né? E como prova de sua plena confiança em Deus, Davi compara Deus com locais ou momentos que lhe ofereceram perfeita segurança ao longo da sua vida e da sua perseguição, mais propriamente dito aqui. Ele diz que Deus a partir do versículo 2 mesmo, e versículo 3, ele diz que Deus é o meu castelo forte, cidadela fortíssima, minha rocha, minha fortaleza. Davi está dizendo assim: eu confio nesse Deus, ele é inabalável. Esse é o meu Deus, em quem eu confio. Eu posso confiar nele, porque ele é o meu refúgio forte, minha fortaleza. Então ele diz: eu tenho confiança em Deus, nesse Deus inabalável. Deus era o Deus justo e o Deus inabalável. E ele diz, ele se apropria de Deus, dizendo que Deus era o seu castelo forte. Era o Deus pessoal de Davi, digamos assim. Ele é o meu castelo forte, é a minha rocha, é a minha fortaleza. Então isso é muito lindo, isso nos ensina muita coisa. Nós temos que nos apoderar, tomar posse de Deus como nosso protetor. Como nosso protetor, ele diz aqui. E ele culmina neste primeiro bloco
com a declaração profética pronunciada por Cristo na cruz, meus irmãos. Mais uma vez, nesse salmo, nós extraímos, aqui sim, as últimas palavras do nosso Senhor lá na cruz, e ele profetiza isso, Davi. Ele diz no versículo 5, como também no versículo 15, mas no versículo 5, exatamente no versículo 5, as palavras exatas do Senhor, no seu último momento na cruz. Algo profético, maravilhoso, que a gente vê ao longo do Velho Testamento, tudo apontando para Cristo, tudo apontando para Cristo. A sombra mostrando facetas da realidade que haveria de vir. E não só da vida de Jesus, do seu ministério, como profeta, sacerdote e rei, mas também como próprio sacrifício na cruz. E aqui ele aponta o sofrimento e as últimas palavras do homem pendurado numa cruz. E ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, de acordo com Lucas, capítulo 23, versículo 46, nós vemos que são exatamente essas palavras que Jesus disse. Segundo Lucas, pela sua pesquisa acurada, você percebe no capítulo 23 do evangelho dele, no versículo 46, ele diz exatamente isso. O que é que Jesus, ele escreve que Jesus disse o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o versículo continua e diz: e, dito isto, expirou. Ou seja, ele morreu. Essas são as palavras de Lucas. Mas o outro evangelista, não menos confiável do que Lucas, que na verdade Lucas não estava presente, ele fez uma investigação acurada. Totalmente confiável, Lucas. Porém, havia um que era íntimo de Jesus. Aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus e ouviu o batimento cardíaco do homem, 100% Deus, João. E João relata no capítulo 19, versículo 30 do seu evangelho, ele diz que as últimas palavras do Senhor foram: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus amados, a gente pega então essas duas passagens totalmente confiáveis e a gente então diz que nós podemos entender o seguinte, que as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, antes de entregar-se para a morte, foram: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as palavras do Senhor. Acabou. Foram as últimas palavras desse homem que viveu aqui. As últimas palavras do homem, antes de ser ressuscitado pelo Espírito Santo e de dar novas instruções aos seus discípulos e fundar a igreja sobre a rocha. E essas foram as últimas palavras dele na cruz. Então é isso que nós podemos entender. Qual foi o primeiro que seguiu as pisadas do mestre? Você encontra em Atos capítulo 7, versículo 59, o primeiro discípulo do Senhor que pratica isso. Em que circunstâncias? Nas mesmas. A diferença é que um foi crucificado, o outro foi apedrejado. Estevão, naquele momento, não foram ainda suas últimas palavras, as últimas palavras foram maravilhosas, semelhantes também à do seu mestre, que as últimas palavras de Estevão foram: Pai, perdoa, eu peço que perdoe, porque eles não sabem o que fazem, não impute-lhes este pecado. Mas, antes disso, Estevão disse: nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele diz as mesmas palavras do Senhor Jesus, ele aprende com seu mestre. Então a gente entende isso, a gente aprende, a aplicação nisso nas nossas vidas, entregar nas mãos do Senhor. Irmãos, isso aqui não está dizendo somente no leito de morte, ou no fim de vida, digamos assim. Isso está relatando sobre todas as circunstâncias onde nós morremos por causa do sofrimento da perseguição. Quando nós estamos à beira da morte, muitas vezes, por causa de acharmos que agora não tem mais jeito. Qual é a coisa mais sensata que o crente faz? Entrego nas tuas mãos. E diz assim: não posso mais fazer nada. Eu não tenho mais condições de lutar, nem por mim mesmo, nem por ninguém. Me entrego nas tuas mãos. Coisa mais sensata que o crente pode fazer. Vamos avançar, versículos 9 até o 18. Nesse segundo momento,
Davi relata sua oração por compaixão divina, por estar em pecado. Vejam o versículo 10, por exemplo. No versículo 10, você encontra que ele diz que gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então agora, ele começa a relatar e a pedir, a clamar um segundo tipo de oração, um segundo modelo de oração. O primeiro era por justiça, porque ele era inocente, e mesmo assim estavam perseguindo ele. Agora ele diz, eu pequei, é a minha transgressão o motivo do meu sofrimento nesse segundo momento, nesse salmo, ele relata isso. E não mais ele clama por justiça, como ele clamara antes, mas agora ele clama por compaixão. Você percebe aí no versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado e de tristeza os meus olhos se consomem. Então seu pecado o estava consumindo por completo, que são os sentimentos exclusivos de um verdadeiro e piedoso crente, meus irmãos. E, irmãos, não tem nada de errado aqui, para nenhum de nós, nem para Davi, pecador que era, como nós. Errado seria o homem estar em pecado e dizer assim, não estou sentindo nada, está tudo bem, continua a vida no dia a dia, empurrando com a barriga, como dizem, né? E não estou sentindo nada. Não tem remorso, perdão, não tem sofrimento. A palavra remorso na sua essência, ela também não é tão ruim. Só se você comparar com Judas. Mas existe, sim, esse sentimento de dor. É um sentimento de remorso por ter feito coisa errada. O remorso expressa isso. É um sentimento de querer se fazer vingança contra si mesmo por ter feito uma bobagem tão grande. E nessa tristeza nós nos consumimos. Nós pensamos, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu me deixei me envolver com essas palavras, com esses conselhos, com essas circunstâncias? Que tolo! Como Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem pode me livrar desse corpo, dessa morte? Então tem hora que a gente quer se estrangular nós mesmos, por tamanha bobagem feita. E aqui então ele diz que é um sentimento piedoso. Versículos 9 e 10 são muito interessantes também, porque estes versos têm muita semelhança com o próximo salmo, que nós vamos estudar, se Deus permitir, na próxima semana. O Salmo 32 é bem conhecido. Esses dois versículos 9 e 10 nos servem de prenúncio para o Salmo 32. Você encontra no Salmo 32 a confissão de Davi. E ele diz que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele relata porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e o vigor de Davi se tornou em sequidão de estio. Olha o que diz nos versículos 9 e 10. Diz exatamente isso, ou bastante semelhante. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu próprio corpo. Ele está dizendo assim, a minha alma está semi-morta, e o meu corpo, idem, também eu não tenho mais força. É o que Davi fala no Salmo 32. Versículo 10, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus olhos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. É bastante semelhante com o início do Salmo 32. Então ele serve como um prenúncio. Nesse segundo trecho, Davi também detalha o seu opróbrio, a sua vergonha. A partir do versículo 11 até o versículo 13, ele detalha um pouco mais essa vergonha que ele estava passando diante dos seus inimigos, como também, meus irmãos, a sua rejeição. Ele estava sofrendo rejeição até por parte de seus vizinhos e conhecidos, que lhe viravam seus rostos nas ruas. Você vê isso no versículo 11. Eles falam que ele está passando vergonha pelos seus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Eles têm vergonha de Davi. Então, aqui ele está expressando isso.
As pessoas, quando olhavam para ele na rua, consideravam como morto, um inútil vaso quebrado, ele diz no versículo 12. Eu sou como um vaso quebrado. O que você faz com um vaso quebrado? Você joga fora. Não tem utilidade. E assim as pessoas olhavam para ele. E chegavam a murmurar e conspirar contra a sua vida, você encontra no versículo 13. E aqui ele não está falando só dos seus inimigos, porque, na verdade, todos agora se tornaram seus inimigos. Até mesmo os seus vizinhos. Vizinhos está falando de alguém bem próximo, não é? De alguém que está ali, às vezes, não só questão de morar na casa do lado, mas é questão de estar convivendo com ele. Faz parte do seu convívio. Faz parte do hall de membros da sua família, da sua parentela, dos seus amigos. E todos esses conspiram contra ele agora. Então, ele sofre com isso. Nos versículos 14 a 18, a gente vê que repentinamente Davi recobra ânimo para continuar sua súplica, colocando novamente seus olhos no Senhor, o seu Deus. Então, a partir do versículo 14, você percebe, parece que ele respira fundo, quando termina a sua declaração no versículo 13, o seu sofrimento, por causa da rejeição que ele sofre até dos seus vizinhos e conhecidos, e ele então respira, e a partir do versículo 14, ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Ele deixa de olhar para baixo, e agora ele olha para cima, ele olha para os céus, olha de novo para Deus e diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Ele olha de novo para Deus, ele recobra ânimo, não para se safar dessa situação, mas para continuar orando. Às vezes no meio da oração faltam palavras, não é mesmo? Às vezes a gente começa a orar e a gente vai até bem quando a gente relata as perseguições, as coisas injustas, as coisas que os outros fazem por nós. Mas de repente parece que faltam palavras. E o Espírito Santo intercede por nós na nossa fraqueza. E a gente olha para o alto e diz assim, tu és meu Deus, em ti confio, Senhor. Eu não estou vendo nada, mas eu me entrego nas tuas mãos, porque tu és o meu Deus. Então aqui a partir do versículo 14 ele diz isso. Versículo 15, semelhantemente ao versículo 5, agora de novo Davi coloca seus dias, ou seja, a sua própria vida, nas mãos do Senhor, de novo ele diz, né? Versículo 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Então ele coloca de novo sua questão nas mãos do seu Deus, nas mãos do Senhor. E no versículo 16 ele suplica o favor de Deus e sua salvação, baseados somente nas misericórdias de Deus. Então, se no primeiro momento, quando você vê do versículo 1 até o versículo 8, você percebe que ele, versículo 1 até o 8, não é? Que nós falamos a primeira parte, exatamente. Você percebe que ele fala, ele invoca a justiça de Deus, ele clama pela justiça de Deus naquele primeiro momento, que ele diz no versículo 1, ele já começa dizendo, livra-me por tua justiça. Agora, ele não diz mais, livra-me por tua justiça. Porque se Deus fizesse justiça, ele seria o primeiro a ser consumido. Porque ele estava em iniquidade. Era ele que estava em pecado. Nesse segundo momento, ele apela para outra qualidade de Deus, digamos assim. Não é? Ele, um atributo. Qual é o próximo? Misericórdia. Ele diz então, versículo 16, salva-me por tua misericórdia. A primeira vez ele diz, livra-me por tua justiça, porque ele estava inocente. Agora ele é culpado, então ele diz, salva-me por tua misericórdia. Ambas ele busca nas mãos de Deus, não em outro recurso. Isso nos motiva, meus amados. Muitas vezes você é acusado inocentemente, outras vezes não. Na maioria das vezes não. Então, recorra ao Senhor. Recorra ao Senhor, em qualquer circunstância. Então isso a gente percebe nessa segunda parte também, que os altos e baixos da vida do crente, altos e baixos da razão humana, que grita diante das dores, das perseguições e da angústia dos seus próprios pecados, ele diz que estava
terrivelmente entristecido, o seu corpo estava sendo consumido, seus olhos, sua alma, os seus ossos são consumidos. Então ele clama e diz, ele relata ali que seus próprios companheiros, vizinhos e conhecidos estavam abandonando ele não tinha mais ninguém. E de repente ele levanta a cabeça e diz: mas eu confio em ti, Senhor. Então são os altos e baixos da vida humana. É normal, em meio de uma oração, nós temos todas essas oscilações. Você está lá embaixo, de repente você está lá em cima, porque Deus é o teu Deus. É o que intercede por você, pelo Espírito dele. E o Espírito intercede, então nós voltamos para Deus. Ele faz essa oscilação, né? Então, ele grita primeiramente por causa da perseguição e da angústia dos seus próprios pecados, e mescla-se o seu gemido com lampejos de fé, que agarra-se aos mínimos fachos da luz do esplendor divino para obter alívio e livramento. Ele consegue ver uma luz, e aquela luzinha que ele vê, ele fala: é Deus. Então ele se agarra naquele pequeno facho de luz, em meio às suas trevas. As trevas não são absolutas, meus irmãos, porque sempre há um facho da luz de Deus na vida do crente. Sempre há, sempre há. E é onde nós nos agarramos e nós clamamos: tu és meu Deus, em tuas mãos entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, a minha própria vida, em tuas mãos eu entrego tudo. Os versículos 17 e 18 encerra esse segundo bloco. Davi encerra fazendo uma imprecação contra os seus inimigos pela perversidade desproporcional com que foi afligido. Então ele começa a falar: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E ele começa então a apelar para que Deus faça vingança. Embora aqueles homens, aqueles perseguidores pudessem ser a própria vara de Deus para tratar com ele por causa do seu pecado, ele também invoca o Senhor no sentido de: Senhor, olha como estão agindo desproporcionalmente. É interessante isso, meus irmãos, colocar nas mãos de Deus também a vida daqueles que nos perseguem. Uma autoanálise nos leva a gente ter... Autoanálise, quando eu digo autoanálise, não é a análise segundo o coração do homem, porque o coração do homem é corrupto, é enganoso. Se eu for olhar para mim, segundo o meu coração, eu nunca vou achar coisa errada, só vou achar coisa boa. E eu vou falar assim: olha, isso aí é tudo injusto, que estão fazendo comigo. Porém, uma análise segundo Deus, pedir para Deus sondar o nosso coração, como o Salmo 139 nos ensina, Deus vai mostrar a verdade. Existem coisas boas, mas existem coisas erradas, que precisam ser tratadas. Então nós vamos falar, podemos até falar, naquilo que é injusto, Senhor, olha só, trata com essas pessoas. E naquilo mesmo que seja justo, essa disciplina que eu estou passando, mas se for desproporcional, Senhor, dá uma olhada nisso aqui também. Por favor, Senhor. Não é? Porque senão eu também não vou suportar essa situação. Ele está fazendo um lamento para Deus, ele está fazendo uma reclamação para Deus. Senhor, o Senhor sabe até onde eu posso aguentar, Senhor. Eu não quero que a tua vara pare pela metade, porque senão não vai ser completa a minha disciplina e eu não vou aprender como devo. Porém, se for além do que eu preciso para aprender, e se o Senhor não se assentar como o purificador de prata que se assenta para purificar, por que ele se assenta? Porque ele tem que olhar o momento todo, controlar o fogo, controlar a temperatura, porque se ele não controla, se ele se distrai com alguma outra coisa, olha para o lado, a prata pode se estragar pelo excesso de calor. Então, Deus, ele está falando assim: Deus, fica perto, trata comigo, mas proporcionalmente, Senhor. O Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe que eu não aguento. Então ele está querendo dizer isso, não é? Versículos 17 e 18. E além disso, Davi relembra que, apesar de sua iniquidade, ele invocou o Senhor como seu advogado na causa, como argumento para que Deus o livrasse da vergonha. Ele diz: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Davi não procurou nenhum outro advogado humano na causa. Não que seja errado em algumas situações, não estou falando contra os advogados. Eu estou dizendo assim, que o advogado maior é o Senhor. Né? A gente precisa ter o Senhor como nosso principal advogado. Né? E ele está dizendo assim: eu te invoquei, Senhor.
Mesmo na minha perversidade, no meu pecado, eu fui ao Senhor. Eu expus a minha causa e eu confessei o meu pecado. Então, Senhor, né, ele está falando isso. Livra-me, Senhor. É interessante, meus amados, que se você pegar, eu vou ler rapidamente para os irmãos, um trecho de Ezequiel 18, versículo 24, é interessante que muitas vezes nós somos disciplinados pelos nossos pecados, ou melhor, nós somos disciplinados pelos nossos pecados, apesar dos nossos atos de justiça. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 24, diz assim: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Quem está perguntando isso? Deus. Acaso viverá? O justo, ele está falando aqui. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Irmãos, nosso Deus não é de brincadeira. Nós somos julgados não pelos atos de justiça, mas pelos pecados. Nós não podemos dizer assim, se esqueceram do que eu fiz de certo. Fiz tanta coisa boa. Nós não somos julgados pelas coisas boas. Nós somos julgados pelos nossos pecados. Nós temos que entender isso, meus amados. Nós temos que abraçar essa realidade. Ou esse texto não tem sentido. Então Davi sabia isso. Por isso ele se entregava nas mãos do Senhor, tanto na justiça como nos momentos de pecado. Ele não trazia à memória os seus atos de justiça e falava assim para Deus: Senhor, eu fiz tudo certinho até agora, mas agora eu dei uma deslizadinha, né? Não. O que é que Davi falou no Salmo 51? Eu pequei. Somente eu. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Portanto, tu és justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos continuar. Versículos 19 e 20, no terceiro momento desse salmo, a experiência particular e maravilhosa de Davi, tanto do livramento quanto do perdão que recebera de Deus, tanto no caso da justiça como no caso do pecado, leva-o a exclamar, extasiado, sobre a bondade de Deus reservada exclusivamente para os que o temem e se refugiam nele. Versículos 19 e 20 diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. E ele diz que no recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Meus irmãos, aqui a gente percebe então, que Davi agora de uma maneira didática, parece que ele quer contar para os outros. Ele diz, ele não só mantém o seu relato de uma maneira pessoal, mas agora ele abre dizendo que todos os que temem ao Senhor e que buscam refúgio no Senhor, eles são beneficiados pela bondade de Deus. Pela bondade de Deus. Tanto o justo como o pecador arrependido são beneficiados pela bondade de Deus. E ele fica extasiado com isso. Davi, de forma didática, ensina que os santos sempre têm esperança de encontrar bondade, que concede perdão ao arrependido, no caso do pecador, e proteção contra os ataques de homens perversos nas mãos do Deus da verdade e da misericórdia. Então, no versículo 5, você vê que Davi procura refúgio nas mãos do Deus da verdade, no primeiro momento. No segundo momento, versículos 15 e 16, Davi busca refúgio nas mãos do Deus de misericórdia. Então a justiça e a misericórdia se encontram no Senhor. E você pode buscar refúgio no Senhor. O pecador arrependido busca refúgio no Senhor. O verdadeiro crente que se arrepende verdadeiramente, ele busca o Senhor. Não tem outra saída para ele. Não tem outra saída. A dor da rejeição dos homens é terrível. Mas Davi não se queixa só
da rejeição dos homens. Muito pior é sofrer a rejeição de Deus. Muito, muito pior. Às vezes nós não aprendemos isso, né? Nós queremos às vezes manter uma fachada e nós não reconhecemos essas coisas. Mas quando nós reconhecemos, Senhor, não importa. A dor dos homens é terrível, a rejeição, principalmente dos meus vizinhos e conhecidos. Porém, muito pior é a tua rejeição. Então eu quero o teu favor, Senhor, eu quero o teu perdão. Ainda que o mundo inteiro me acuse, mas se o Senhor me defender ou me isentar da culpa, eu estou satisfeito. Se o Senhor não me imputa mais culpa, está tudo certo. Está tudo certo. É isso que Davi está falando aqui. Então ele fecha então o terceiro momento. No quarto momento aqui, versículos 21 e 22, Davi passa a declarar, sem nenhum constrangimento, meus irmãos, isso também é fabuloso, ele passa a declarar publicamente sua falível e limitada percepção humana. Ele não tinha vergonha de contar para os outros o seu sofrimento e os seus erros. E aqui mais um erro. Ele relata, ele abre, ele não é misterioso, ele fala, ele instrui os mais novos nos erros que ele cometeu, não só nos seus atos de justiça. Mas agora ele diz assim, a partir do versículo 21, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Davi está querendo dizer assim, ele teve apressadas conclusões. Ele olhou para a situação, ele tirou uma conclusão. Qual era a conclusão? Eu disse na minha pressa, excluído estou da tua presença. E ele conta isso para os seus amigos, seus discípulos, seus irmãos. Isso também soa como uma instrução do pastor de Israel às suas ovelhas. Ele está contando para os outros aqui. Olha só, meus irmãos, como eu fui tolo, insensato, cego. Eu não tive percepção e a minha boca falou antes da minha própria razão. Eu disse apressadamente, ele diz no versículo 22, com minha pressa eu falei, estou excluído da tua presença. As aflições o cegaram para que não percebesse a presença divina, mas sua fé o fez levantar a voz em súplica por socorro. Coisa rara para nós neste século de afastamento de Deus e ausência da prática da oração. A igreja padece por causa da falta de oração. Meus irmãos, isso é triste. Não digo somente oração coletiva. Reuniões, infelizmente, nós não temos uma reunião específica de oração. Digo infelizmente, porque toda igreja que se preza a oração. A igreja que não ora, ela não está respirando. Ela está com falta de ar. Falta alguma coisa. Comer só é bom, comer a palavra, lógico, pregação da palavra é o que mantém a igreja viva por causa do alimento. Mas a segunda coisa que mantém a igreja viva por causa do ar que respira como um corpo humano, é a oração. E pessoalmente nós também não praticamos em casa, por isso que nós não temos prática na igreja. Como que a gente pode fazer uma coisa que a gente não tem hábito de fazer em casa? A gente vai fazer aqui? Lógico que alguns têm mais dificuldade de orar em público, nós não estamos criando uma regra aqui. Nós só estamos analisando uma realidade. A igreja que não ora, que não clama, como Davi fez, embora ele fosse apressado para dizer, eu estou excluído, mas a segunda coisa que ele faz, não obstante, ouviste a minha súplice voz. Mesmo que ele não enxergasse nada e foi tolo quando ele disse, Senhor, agora eu estou excluído da tua presença, mas ouve a minha voz, porque eu clamo por socorro, fim do versículo 22. A igreja precisa fazer isso, meus irmãos. A igreja precisa resgatar a prática da oração. E nós precisamos começar em casa. Isso é importante. Para nos mantermos vivos como membros e para nos mantermos vivos como corpo de Cristo. Para nos mantermos vivos. Infelizmente, esse é um século que não preza isso. E nossa correria, nossa
nosso envolvimento com o Facebook e outras coisas da vida, roubam o tempo. E a gente diz, eu não tenho tempo para fazer todas essas coisas. Eu não tenho tempo porque nós somos indisciplinados na nossa vida. A verdade é essa. E aí você não acha tempo, eu não acho tempo para nada. Às vezes a gente dá um passo de fé, fazendo um projeto de vida, mas a gente não sabe se vai achar tempo para aquilo. Por que não vai achar tempo? Por que não vai achar tempo? Porque nós estamos consumidos, sobrecarregados com muitos cuidados dessa vida. Nós não estamos dando valor naquilo que realmente tem valor. Estamos pegando e comendo, em vez de ficar com a primogenitura, estamos comendo um prato de lentilha, trocando, como fez Esaú, coisas preciosas por coisas que não... um prazerzinho momentâneo. No versículo 22, então, ele fala assim, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. É o oposto do que Davi, ou do sentimento de Davi, de falsa segurança mencionada no capítulo 30, versículo 6. Vocês se lembram a semana passada, quando nós estudamos o capítulo 30, o Salmo de número 30, versículo 6? O que ele disse lá também? De maneira apressada, ele diz assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse é o extremo. Ele diz assim, agora sim, Senhor, eu estou pisando na rocha, porque eu estou vendo prosperidade diante dos meus olhos. Eu tenho um grande exército, eu tenho muito dinheiro no banco, eu tenho um palácio, eu tenho todo mundo, homens e mulheres e amigos que não acabam mais, está todo mundo do meu lado, todo mundo ao meu favor. Na minha prosperidade eu disse, jamais serei abalado. O que é que Deus fez com ele? Vocês se lembram do Salmo 30? Deus o disciplinou. Deus o disciplinou por causa disso. Ele chegou então no próximo versículo, versículo 7, ele diz, fizeste permanecer forte a minha montanha. O que era a minha montanha? Ele está falando de Sião, é na presença de Deus, é em Deus que eu estou seguro. É em Deus que eu serei jamais abalado. É no Senhor. Ele aprendeu no primeiro momento, quando ele estava lá em cima, né? Está tudo na prosperidade. E também o segundo extremo, está lá no fundo do poço. Agora, que nós estudamos o Salmo 31, versículo 22, agora eu já estou excluído da tua presença. Mas ele diz, eu disse isso na minha pressa, Senhor, foram palavras tolas. Isso vaza normalmente na nossa boca, é normal nós vazarmos. Mas depois a gente se arrepende, né? E diz, Senhor, eu bato na minha boca. Eu falei bobagem, Senhor. Esquece o que eu falei. É isso que Davi faz aqui. Um extremo é apoiar-se na sua prosperidade e dizer, nunca mais vou ser abalado. O outro extremo é dizer, agora eu estou excluído definitivamente da tua presença, porque eu estou em pecado. Não diga isso. Nós não precisamos nem um e nem o outro. São dois extremos perigosos. E Deus quer trazer o crente para um equilíbrio. Versículos 23 e 24. O pastor de Israel encerra o Salmo com uma santa convocação para que o povo ame o seu Deus, pelos seus atos de justiça e fidelidade. Então ele encerra dizendo, amai ao Senhor vós todos os seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Ele está falando o seguinte, que Deus é justo, e por causa da justiça de Deus, ame o Senhor. Esse amar significa muito mais do que um sentimento. Não é só um sentimento. Amar é prático. Amar a Deus são atitudes de obediência prazerosa às ordens de Deus contidas na sua palavra. Jesus disse, se vocês me amam, façam o que eu te mando. Cumpram os meus mandamentos. Aqueles que cumprem os meus mandamentos são os que me amam. Não precisa falar toda hora com a boca, ah, Senhor, como eu te amo. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu te amo de todo o meu coração. Mas não obedece às ordens do Senhor, da palavra de Deus, você é mentiroso e hipócrita. Não tem como você dizer que ama alguém se você não obedece, se você não é favorável a ele, se você não o serve, se você não tem prática desse amor, ou amor prático, querendo o bem do outro, ou submetendo-se ao outro, nesse caso, né, do menor para o maior, que é o Senhor, o nosso Deus, a gente
em atos de obediência, a gente comprova o nosso amor por Ele. É isso que ele quer dizer aqui. E Davi também exorta seus irmãos a revigorarem suas forças em Deus, como ele fez, e a continuarem até o fim, esperando no Senhor, em total dependência dEle. É isso que ele fecha o Salmo, um versículo importantíssimo. Ele conclama, ele exorta: sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Ele está exortando aqui os santos: santos, além de amar o Senhor, sede fortes e revigore-se o vosso coração. Busque a força de Deus. Busque em Deus a sua força. E continue esperando. Não aparte-se do Senhor. Não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor. E o que quer dizer isso? Não abandonar o Senhor é não abandonar o seu corpo, que é a igreja. Não abandonar também a sua vida pessoal de comunhão com Deus, de envolvimento com o Senhor. Não abandone, mas você precisa de força. Então fortaleça-se, sede fortes. Como é que nós somos fortes? Invocando o Senhor, orando. Muitos irmãos dizem que a oração é a força de uma igreja. A oração é a força de uma igreja. Muitos dizem assim, aquela frasezinha tão simples, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Uma vez eu ouvi isso de um irmão, eu falei assim: nossa, parece tão simples, né? Uma coisa, mas é uma grande verdade. Muita oração, muito poder. Poder para quê? Para fazer milagres? Para fazer descer fogo do céu? Para adivinhar ou fazer revelações a respeito da vida dos outros? Não, nós não fomos chamados para isso. Poder para permanecer firme na hora da tribulação. Como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi na experiência a ter muito, a ter pouco. Em toda e qualquer situação eu já tenho experiência, tanto no muito como no pouco, tanto de passar vergonha, como de ser exaltado, de ser honrado. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Força para se manter no caminho e não abandonar o Senhor. Não é força para fazer milagres, sair por aí mostrando show da fé. Nós não precisamos disso, nem queremos isso. Nós queremos força para permanecer fiéis. Ele diz aqui: sede fortes e revigore o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E ele diz acima que Deus preserva os fiéis. São esses que esperam no Senhor o tempo todo, que entregam suas vidas nas mãos do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Vamos concluir rapidamente. Em primeiro lugar, seja qual for a causa da sua dor, se por algum pecado ou não, renda sua vida ao Senhor, pois só Ele pode perdoar pecados e curar a alma aflita dos que nele se refugiam. Essa é a essência prática desse salmo, não é? Seja qual for a situação, busque, renda-se ao Senhor. Em segundo lugar, o antídoto contra as ansiedades que podem nos fortalecer, o antídoto que pode nos fortalecer e revigorar o coração por causa das nossas ansiedades, está em continuarmos esperando em Deus e entregarmos tudo nas suas mãos através da oração e súplica. É o que Paulo ensina também aos Filipenses, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, entregando ao Senhor em oração, nas suas mãos, a nossa petição, a oração. É o antídoto contra o extremo das nossas ansiedades. Em terceiro lugar, saiba que a última palavra nunca está na boca do homem, que só percebe o que lhe é visível e palpável. A última palavra está na boca de Deus, cujos planos jamais serão frustrados. Então não diga no teu coração: agora eu tenho prosperidade, eu estou seguro. Também não diga no teu coração: eu pequei, agora eu estou excluído da tua presença. Não seja precipitado. A última palavra não é tua, não é minha, não é de homem nenhum. A última palavra é de Deus. Deus tem a última palavra. Deus tem a decisão final para a tua vida, para a minha vida. Em último lugar, em quarto lugar, concluímos que, da nossa parte, então, nos esforcemos para amar
a Deus sobre todas as coisas e a permanecermos fiéis a Ele, pois Deus preserva os seus fiéis. Vejam bem, guardem essa palavra no coração. Deus preserva os seus fiéis. Versículo 23. Deus preserva os seus fiéis. Guarde no coração. Vou falar de novo. Deus preserva os seus fiéis. Não menospreze nem a misericórdia e nem a justiça de Deus. E eu vou ler o último texto para a gente encerrar. Acompanhe na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, de 26 a 31. Deus preserva os seus fiéis. Notem bem isso. Vamos ler o texto? Hebreus 10, 26 a 31, e vamos encerrar. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terminando, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos para nós compreendermos a nossa real situação, Senhor. Senhor, sonda os nossos corações e traga luz para nós, para entendermos, Senhor, que nós não temos bem nenhum em nossas próprias vidas. Nossa alma é uma alma que ela está atribulada, mas nós reconhecemos que nós não temos capacidade de compreendermos a realidade a nosso próprio respeito, se o Senhor não trouxer luz e verdade sobre nossas vidas. Mas nós te pedimos, Senhor, opera isso em nós, porque o Teu Espírito é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele assim trabalhe em nossas vidas, para que nós também nos arrependamos pela obra do Teu Espírito, nos arrependamos de fato e de verdade, e nós possamos temer ao Senhor, reconhecendo que horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo, como se fosse o inimigo do Senhor. Mas nós somos Teus filhos, podemos cair nas Tuas mãos, porque somos Teus filhos. Mas isso quando nós fielmente continuamos servindo ao Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, com toda a nossa infidelidade ainda, Senhor. Pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a ponto de nós podermos confessar os nossos pecados, não transferirmos para ninguém, nem para nenhuma situação, e de fato e de verdade reconhecermos a nossa feiura, a nossa pobreza, miséria e sujeira diante da Tua santidade. E assim possamos pedir perdão, confessar os nossos pecados e encontrarmos misericórdia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. E ajuda-nos também a praticar a oração. Ajuda-nos, Senhor. Desperta a Tua igreja para a prática da oração. Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Pelo ministrar da Tua palavra e pelo Espírito que nos leva a orar. Te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos em paz e até logo mais à noite, se Deus permitir.